Vocês perceberam que o tempo todo soubemos onde estava o vovô Bob, ou sobre todas as profecias que se cumpriram no cartaz? Eu acho que não, então é melhor se prepararem e trazerem umas batatonas, porque neste vídeo contamos todas as referências e segredos revelados no cartaz. E vamos começar dizendo que a Tilly realmente ficou com o asterisco apertado quando soube que estavam vendendo a casa. E essa referência diz tudo. Se lembrarmos, no episódio Corrida de Bebês, Tilly nos contou que Bluey se jogou. Seus primeiros passos na cozinha. Inscreva-se no canal. Não, seus primeiros passos de bebê. É uma lembrança bonita, não é? Mas no cartaz, essa mesma lembrança parte o coração da Tilly em 1000 pedaços. Então, quando encontra a Frisk, ela desabafa dizendo que é claro que não quer se mudar. Bluey, você deu seus primeiros passos nessa casa. Depois de esvaziarem a casa, vemos Tilly na cozinha lembrando dos primeiros passos de Bluey. Já que ela está parada no mesmo lugar, olhando exatamente para o mesmo ponto onde Bluey deu seus primeiros passos. Essa próxima referência vem do episódio Fantasias e, obviamente, está relacionada a Brandy no episódio O Cartaz. Ficamos como bobos quando vimos a tia Brandy com aquele barrigão. Você quer me fazer de bobo? Mas a verdadeira referência é a andorinha, que ninguém percebeu e trouxe uma grande mensagem, pois em Fantasias vemos uma andorinha voando, depois do abraço que Brandy dá em Bingo. Mas essa mesma andorinha nós a vemos novamente no cartaz momentos antes de Brandy chegar à festa, nos deixando uma mensagem muito profunda de que Brandy nunca desistiu. E finalmente realizou seu sonho de ter um filho. E vocês se lembram do bandido triste com cabeça de pássaro? Esse mesmo bandido nós o vemos novamente no cartaz. Bem quando ele está saindo de casa, todo abatido e triste porque está prestes a vender a casa. Se vocês repararem, ele tem a mesma expressão que tinha com a cabeça de pássaro, todo perdido e pensativo. Já que caso vocês não soubessem, especula-se que essa era a razão pela qual ele estava tão triste naquele episódio de Cabeça de Pássaro, não era porque iam demiti-lo? Embora não esteja confirmado, caso queiram ver o vídeo que fizemos há um tempo, é por isso que o vemos com essa mesma expressão no cartaz. Muffin também teve seu momento de brilhar. Tenho certeza de que todos lembram o quão insana ela ficou no episódio. Festa do pijama, pois ela gritava e sacudia tudo, e pelo cartaz parecia possuída pelo mesmo capeta. Na cena dos binóculos, depois que a moeda da Bluey ficou presa, vemos ela sacudindo os binóculos, exatamente do mesmo jeito que sacudiu tudo na festa do pijama. Ela até fez o mesmo grito manhoso de quando se jogou na mesa. Essa Muffin, será que ela deveria vender verduras no Mercado Central? Que amigos, hein? Estou muito decepcionado que vocês não perceberam que a profecia que Brad e Frisk previram realmente se cumpriu. Se lembrarmos bem no episódio Babadupla, justamente no episódio em que Brad e Frisk se conhecem. Quando Frisk conclui o final da história que contou para a Bluey, ela diz: "Princesa, ok, tudo bem, só pelas meninas." Eles se casaram e sim... Brad, sem pensar ao pensar nisso, respondeu: "Aceito", dando início à sua história. E na placa é como se essa história se realizasse e Brad e Frisk tivessem seu final feliz. Bem no mesmo lugar onde tudo começou, a casa dos Heeler. Então, a partir de agora, já podemos prever o que o destino reserva para eles, já que os dois concordaram que realmente querem ter filhos. Se estavam se perguntando... Frisk antes tinha um namorado chamado Bosco, e o motivo pelo qual Frisk terminou com Bosco foi porque ele a traiu. Com outra, 100% confirmado pela própria Frisk Greene. O Globo da Escola de Mamães também quis aparecer no casamento de Frisk e, obviamente, teve sua aparição no cartaz. E isso foi justamente quando Bluey estava contando a história do fazendeiro para Bingo. Se prestar atenção, verá o balão verde flutuando. E sabemos que é o próprio Greene, porque ele até está com a letra G pendurada, que Bluey amarrou quando ele escapou e saiu voando. Mas como diabos ele sobreviveu por tanto tempo? Já sabemos que A adora uma festa, mas o grito de bêbado que ele deu enquanto dançava também o levou para o cartaz. Isso, caso não tenha ficado claro para a gente, foi exatamente quando a festa de Frisk esquentou e começaram a abençoar a pista.
Ao fundo, ouvimos Bosco dizer: a mesma frase que ele soltou quando fez sua música com seus chinelos no modo dança. Talvez essa frase o inspire a estourar a caixa de som. Com certeza, quando você viu Nana e Bob dançando, rapidamente pensou no episódio Vovozinhas. Mas a dança que Bluey ensinou para Nana e para o vovô Bob não foi a única que apareceu no cartaz. Então, se vocês realmente são grandes fãs de Bluey, devem ter percebido, assim como nós. Os passos proibidos do episódio Estátuas Musicais também foram exibidos, no casamento de Had e Frisk. Primeiro vemos Frisk, que roubou os passos de shuffle que Bandit fez nas estátuas, e depois Chili se junta a ela, trazendo também seu passinho especial, que ela dançou junto com Bluey em Estátuas Musicais. Um ponto a menos por não ter percebido. No episódio, Dragão Bandit nos contou sobre o colega que o incomodava na escola e que curiosamente trabalhava vendendo casas. Quem é Buck Dunston? Ele estava na minha turma, acho que agora é corretor de imóveis. Mas no episódio, no cartaz, tudo se conectou quando descobrimos que Buck era aquele senhor, Bullying. E ele continua sendo tão odioso quanto era quando criança, porque esse convencido tem na placa do carro dele escrito "Eu vendo para você". E se você não sabe inglês, em espanhol diz "vendo por você", fazendo referência ao trabalho dele. Como ficaram surpresos, hein? Aposto que ficaram cegos, porque nem perceberam. E olha que Joe Broom pensa em tudo mesmo. Pois o episódio surpresa realmente seria uma grande surpresa para todos, já que, caso não soubessem, ele estava destinado a ser lançado antes do episódio. O cartaz, porque quando Bluey vai visitar Bandit e Chili, os avós, ela faz referência ao fato de que Bandit quase vendeu a casa. "Ah, a casa está bonita, obrigado. Você acredita que o papai quase vendeu ela?" Mas Joe Broom disse: "Não, nem a pau, porque esse episódio revelava muito sobre a trama do cartaz, e por isso preferiram deixar para o final. E esse é um dos detalhes que você consegue ver até de olho fechado. Mas vocês viram que as camisetas que Bandit e Patty usaram no episódio Afinal também apareceram no cartaz, bem na hora que Bandit vai como uma senhora fofoqueira bater seu último papo com Patty. Vemos que atrás deles tem uns varais com as camisetas que eles usaram para assistir a final de rugby, ainda bem que eles lavam mesmo. O cartaz foi o episódio que nos mostrou de onde saiu a capa do álbum da Bluey. E foi quando Bluey ficou toda pensativa, e ela preferiu ir ouvir música para esquecer os problemas. Foi exatamente daí que tiraram a capa para esse álbum de música da Bluey, vocês perceberam isso? Que música vocês acham que a Bluey ouviu para ganhar coragem e deixar de se sentir triste? Me vem zumbindo no lugar restrito patrulhando, só kamikaze e só espalhando o terror. Bom, pessoal, ficamos mais surpresos que com um Kinder Ovo. Tivemos a Brandy grávida, as brigas do Stripe e da Trixie, e claro, o aparecimento do avô perdido, Bob. Mas na verdade, o pessoal está bem conectado com o episódio O Sexto Fantasma. Pois na geladeira da Chili e do Bandit, podemos ver um cartão postal do Taj Mahal e alguns pequenos ímãs de elefantes decorados da Índia. Tudo isso foi lembrado pelo vovô Bob, da viagem dele à Índia. Então ele não estava morto, estava só curtindo a vida. Vocês certamente lembram da Cherry e do Chip, o casal que achávamos que terminaria o relacionamento. Mas apesar de termos visto eles brigados e distantes no episódio dos trabalhadores no cartel, pudemos ver eles juntos de novo, mais felizes do que nunca, olhando pelos binóculos. E com isso eles mostraram pra gente que conseguiram resolver todas aquelas brigas e discussões de feira, e agora são um casal feliz. Será que eles deveriam ensinar Stripe Trixie? Ela realmente precisa. E esses foram todos os detalhes e segredos. O cartaz. Deixem nos comentários se vocês perceberam outros. E que música vocês teriam ouvido se fossem Bluey na sua capa musical?